Hello guys! Olha eu aqui de volta trazendo mais uma aula pra você. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que eu tenho certeza que você quer saber. E aí, é possível aprender a falar inglês em menos de 6 meses? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou revelar hoje pra você se é possível ou não. Eu já quero começar esse vídeo de hoje revelando pra você que tem muita gente por aí dizendo que não é possível aprender a falar inglês em menos de 6 meses. E olha, quem me acompanha nas redes sociais sabe que recentemente eu fiz um post lá no Instagram que deu o que falar, um post super polêmico, onde eu fazia exatamente essa pergunta. E gente, muitas pessoas me bombardearam dizendo que não é possível, não tem jeito de aprender a falar inglês em menos de 6 meses. E aí quando eu penso assim nessas pessoas que acreditam que não é possível, gente, a resposta para isso é muito simples. A pessoa que acredita que não é possível, ela acredita porque ela nunca viu esse tipo de resultado e ela nem ao menos sabe como fazer isso. E aí já no meu caso, tem muita gente que fala, teacher, mas por que você fala com tanta propriedade que é possível? Por que você acredita tanto nisso? Gente, pelo simples fato de que isso aconteceu comigo e eu vejo todo dia esse tipo de resultado com os alunos que fazem parte da minha metodologia. E agora eu vou revelar para você um detalhe importantíssimo que talvez você nunca tenha escutado e que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença nessa sua jornada do inglês. Já parou para pensar que existe uma diferença grande daquela pessoa que quer apenas aprender a tocar umas músicas para aquela que quer virar um professor de música? Assim também aquela que quer aprender a falar o português da que quer virar um professor de português. E não seria diferente para aquela que quer falar inglês e para aquela que quer virar um professor de inglês. O cara que quer virar um professor de música, um professor de inglês, um professor de português, ele precisa de estudo acadêmico. E, gente, não existe milagre, são anos de estudo. Por outro lado, a pessoa que quer apenas falar, ela quer se comunicar ou tocar algumas músicas, ela precisa se dedicar a atividades que vão gerar esse resultado. E olha, você vai ficar assustado. É possível, com certeza, em menos de 6 meses você atingir esse resultado. E pode ser que agora você esteja pensando assim, teacher, tá até fazendo sentido tudo que você tá falando, mas será que isso não é papinho da Teacher Mandy? E aí eu vou citar aqui pra você uma pesquisa de um cara que eu admiro demais, que é o Josh Kaufman. E ele é autor do livro The First 20 Hours, How to Learn Anything Fast. E pra você ter uma ideia, esse estudo, que ele é um TED Talk, um livro também, basicamente é um estudo que comprova que é possível aprender uma habilidade nova em apenas 20 horas de prática. Ou seja, não sei fazer, não consigo fazer e agora consigo fazer. Lembrando que não virei perito. Como, por exemplo, aprendi a dirigir, mas ainda não virei um piloto de Fórmula 1. E pode ser que agora você esteja pensando assim, teacher, fechado então. Vou estudar 20 horas e tá tudo certo. Vou sair falando inglês como você disse aqui no vídeo. Mas é aí que tá o grande erro. Não adianta nada você estudar 20 horas de qualquer coisa, até mesmo porque estudar qualquer coisa vai te trazer qualquer resultado. E eu vou dar um exemplo pra vocês já o que acontece com muita frequência. O aluno tem o objetivo de falar inglês. Ele vai lá se matricula na escola, onde oferece uma metodologia baseada em livros, gramática e muita leitura. Lembrando que ler em voz alta não é o mesmo que falar inglês. E aí o que acontece com esse aluno? Em menos de 6 meses, ele mal termina o primeiro livro e nem consegue usar o verbo to be de verdade. E por outro lado, uma pessoa com o mesmo objetivo, o objetivo de falar inglês, se ela optar por atividades voltadas para a fala, ela consegue sim falar inglês em menos de 6 meses. E é exatamente isso que eu ensino no meu método. Então, se você ficou curioso e quer saber mais informações, o link tá aqui na descrição. E pode ser que agora você esteja pensando assim, teacher, se essa sua metodologia é tão boa, por que todo mundo não tá usando? E eu entendo você, até mesmo porque eu já fiz esse questionamento. E olha, deve ser por isso que mais de 95% da nossa população brasileira não consegue falar inglês. E agora chegou o momento de reflexão. Até quando você vai ficar culpando a sua escola de inglês, a metodologia, ou seu professor de inglês pelos resultados que você ainda não teve? Então tá mais do que na hora de você entender que se você ainda não fala inglês, a responsabilidade ela é 100% sua. Se você quer falar inglês, você precisa procurar por atividades voltadas para fala. E Einstein já dizia, insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Se você quer algo novo, você precisa procurar pelo novo. E agora eu quero saber sua opinião, o que você achou sobre o vídeo de hoje e também se é possível aprender a falar inglês em menos de 6 meses. Eu vou ficar muito contente de responder um por um. E se eu te ajudei com esse vídeo que você está esperando, já me dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo pra você. Bye, bye!